pessoal, com a visualização e com o meu áudio, por favor, aí, fiquem à vontade para me notificar. Bom, então o que a gente observa, né? A gente observa que existem muitas distribuições conhecidas que podem ser alocadas, desculpa, pessoal, numa classe denominada aí família exponencial de distribuições, né? Existem pelo menos, alguns autores estudaram, existem pelo menos aí 24 modelos que podem ser aí dos mais conhecidos, podem ser introduzidos nessa família, tá? Em geral, os modelos mais, vamos dizer, clássicos que a gente conhece seriam esses, né? Por exemplo, a distribuição normal, binomial, a binomial negativa, gama, Poisson, normal inversa, multinomial, beta, logarítmica, né? Existem uma porção de outras, né? Como a log normal, e assim vai, né? Vários desses modelos podem ser alocados aí podem pertencer à família exponencial. Observem já que são modelos probabilísticos tanto para variáveis discretas quanto para contínuas, né? Então, a gente não tem esses tipos de restrição, tá? E, nesse sentido, a gente já pode observar que um modelo linear generalizado, então, já que ele vai utilizar esse componente aleatório, ele vai poder, evidentemente, aí tá modelando dados discretos, né? Como dados de contagem, de proporção, e também dados binários, né, e também dados contínuos, tá? Então, não necessariamente é um tipo de classe específico para um certo tipo de dados, né? A gente pode ter vários tipos de dados e ainda está pensando no modelo linear generalizado, né? Essa classe foi proposta, uma das primeiras vezes, né, que nós acabamos estudando essa classe, ela foi proposta por esses três autores, né, o Koopman, o Pitman e o Darmonis, aqui que estudaram ela independentemente, né, do Fisher, que foi, vamos dizer, o pesquisador, o estatístico que levou ela para o contexto da estatística, né, como nós vimos lá na inferência. Esses três autores, eles estudaram mais o ponto de vista de distribuição e também algumas propriedades, né, sobre suficiência que se já era conhecida ali através dos artigos publicados do Fisher, né? Então, teve vários trabalhos independentes, né? Mas, a primeira vez, talvez, aí na história que ela deva ter aparecido, não foi, né, no contexto da estatística, evidentemente, foi por causa do Fisher, né? Mas, em outras áreas, ela apareceu principalmente na física, né, no final do século XIX, onde teve, na história aí da ciência, a gente conhece que o século XIX, o final do século XIX, houve uma ideia inicial, né, da física subatômica, né, a física quântica, e uma área surgiu chamada mecânica estatística, né, em que os conceitos probabilísticos, né, esses conceitos probabilísticos aí, eles... eu achei que a Mara agora entrou. Então, só retomando, né, então, os conceitos probabilísticos, eles foram utilizados ali pela física quântica, né, é uma forma diferente de abordar a matéria, e a mecânica estatística utilizou modelos dentro da família exponencial, e muitos desses modelos foram desenvolvidos por esses autores, né, o Maxwell, o Boltzmann e o Gibbs, tá? Então, foi assim que ela surgiu, né? Porém, essa família, ela teve o seu maior destaque, a grande importância, né, na área de modelos de regressão, evidentemente, a partir do trabalho pioneiro lá do Nelder e do Wedderburn, em 1972, em que eles observam que um dos componentes para se formar a classe dos modelos lineares generalizados era justamente a família exponencial, né, de distribuições, né? A partir de 1972, e com o avanço aí computacional, na década de 80, esses modelos eles foram impulsionados, né, no Reino Unido, onde ele surgiu, e depois difundidos aí nos Estados Unidos e em toda a Europa, né? Esses modelos começaram a crescer muito, porque é evidente que era uma forma melhor, uma forma mais interessante de se tratar
certos tipos de problemas, certos tipos de dados, né? Até porque a gente não iria trabalhar com nenhum tipo de transformação, né? Como fazíamos lá nos modelos de regressão clássico, né? Nós iríamos trabalhar com a natureza do fenômeno aleatório, a natureza da nossa variável resposta, né? E não mais supor que os erros aleatórios provenientes aí seguiam uma certa distribuição normal e assim construir-se o modelo, né? Esse é o grande diferencial. A gente acaba construindo um modelo linear generalizado a partir do seu componente aleatório, ou seja, a partir da natureza, né, geradora dos dados, né, do fenômeno aleatório que está por trás da geração dos dados. Né? No Brasil, né, a partir então, dos anos 80 da Europa, no Brasil, muitos pesquisadores começaram a trabalhar com isso. Né? Basicamente, os modelos lineares generalizados eles se popularizaram aqui no nosso país em meados aí dos anos 80, né, principalmente pelo professor Gauss Cordeiro, né, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, que eu tive a honra aí de conhecer, né, trabalho com ele desde 2008, né, ele foi uma espécie de co-orientador do meu mestrado e do meu doutorado, né, e da professora Clarice, né, da Exalc, do Departamento de Estatística da Exalc, da USP lá de Piracicaba, né, ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, ambos, tanto o Gauss quanto a Clarice, eles trabalharam no Imperial College, né, que é a universidade justamente onde nasceu os modelos lineares generalizados, né, o professor Gauss, o orientador, ele fez o doutorado lá, e o orientador dele foi o próprio Peter Macaulay e o David Cox, né, e já a professora Clarice foi em 86 ou em 87 para lá, e acabou trabalhando com o David Cox, né, e eles foram os principais pioneiros dos modelos lineares generalizados no Brasil, né, talvez impossível pensar em falar em modelos lineares generalizados, não pensar nesses dois nomes, eles introduziram essa classe de modelos aqui. E, posteriormente, também, o professor Gilberto de Paula, né, que é um professor do IME-USP, do Instituto de Matemática e Estatística lá da Universidade de São Paulo, campus da cidade universitária, né, em São Paulo, e ele também, né, o Gilberto, ele foi orientado pelo Gauss, né, anos depois, ele trabalhou com modelos lineares generalizados, mas para modelos lineares, na verdade, para famílias de distribuições que não pertenciam à distribuição exponencial, né? Esse foi o tema, se eu não me engano, de um dos seus trabalhos, né? Então, basicamente, esses três pesquisadores que ainda continuam muito ativos, né? Aí na estatística, eles contribuíram e ainda contribuem muito, né? Em termos de modelagem dos modelos lineares generalizados. Então, o professor Gauss, ele migrou a partir aí dos anos 2010 aí para a área de análise de sobrevivência, né? Ele trabalhou muito com GLM, mas tem trabalhado muito agora na área de sobrevivência e na construção de novos modelos de probabilidade. Já a professora Clarice e o Gilberto, né, trabalham mais nessa classe de modelos, né? A Clarice mais voltada para aplicações, né, principalmente na área da agronomia, já que a Exalc é a escola de agricultura, e o Gilberto é mais do ponto de vista teórico, né, como os professores ali do IME. Tá? Então, assim que surgiu esse tipo de modelos aqui no Brasil. Né? Bom, mas então vamos aí para o que interessa, né, que é trabalhar com a família exponencial uniparamétrica primeiro, tá? Então, pessoal, essa família de modelos de distribuições, nós já conhecemos, né, essa família aí. Na verdade, é essa que eu apresentei para vocês ali, lá nas aulas de estatística matemática. O que a gente vai ver aqui, e justamente o que a gente vai trabalhar em modelos de regressão, né, no contexto dos MLGs, é um pouco diferente, não é essa, mas a gente vai ver as suas mudanças, tá? Bom, então, a família exponencial é caracterizada, né, por uma função densidade ou uma função de probabilidade, e ela depende, em geral, de um parâmetro desconhecido, θ, né, que está lá no seu espaço paramétrico, e a sua função densidade ou de probabilidade é dada dessa maneira, né? Então, existe uma função que depende somente de x, existe uma função que depende somente de θ, que é o eta de θ,
né? Uma outra função t de x que está relacionada, né, tá relacionada aqui em forma de produto com o eta, né, de θ, e uma função b de θ isolada, né, ambas essas quantidades dentro de um exponencial, né, e essa e de x não necessariamente dentro, né, a gente não precisa estar classificando ela aí dentro. Tá? E a gente observa que esses valores, né, são subconjuntos aí, dos reais e não são únicos, né, não são únicos, aí isso diverge para vários tipos de modelos aí. Tá? A gente sabe também que, e a gente viu isso, que essa estatística aqui, a t de x, né, ela pode ser uma estatística suficiente para o parâmetro θ, né? A gente observa que pelo critério lá, o teorema de fatoração do Neyman, é possível mostrar isso, né, que o t de x é uma estatística suficiente para θ, então essa é uma das vantagens da gente estar trabalhando com a família exponencial, né? Porque sabendo que a estatística é suficiente para θ, a partir dessa estatística a gente pode construir aí estimadores, né? Estimadores ótimos, como são os estimadores de máxima verossimilhança, e por meio desses estimadores a gente pode construir intervalos de confiança e testes de hipóteses, e assim vai, né? E a gente tem que notar uma coisa interessante, tá, pessoal? O suporte da família exponencial, né, ou seja, aonde está definido os valores observados dessa variável x, né, elas são definidas, então, por uma função densidade ou de probabilidade sempre positiva, e ela não depende de θ, tá? Então, esse suporte não depende de θ, né? Não é a função, tá? A função, claro que depende, mas é o suporte. Ou seja, se a gente tomar a distribuição uniforme 0 θ, por exemplo, né, a gente observa que ela não é um modelo na família exponencial. Por quê? Porque o x pertence a 0 θ, né? Então, quando o nosso suporte depende do parâmetro que a gente quer estimar, em geral, né, a gente observa que esse modelo não pertence à família exponencial. Então, vamos ver um exemplo só para a gente recordar sobre essa família, né? Só para a gente recordar um pouco. Bom, o primeiro exemplo é esse modelo aqui, que é a distribuição de Rayleigh, né? A distribuição de Rayleigh, ela é um dos modelos probabilísticos muito utilizados, né, para dados contínuos positivos, dados que possuem uma certa simetria, né, dados que podem estar no contexto também de análise de sobrevivência, tá? Então, ela tem uma função densidade dada por essa f de x, né, que é x sobre θ ao quadrado vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2θ quadrado, em que θ é um parâmetro positivo e o suporte dessa distribuição é x maior que zero, né? Então, a questão é, essa função depende da família exponencial, né, que a gente apresentou? Sim. Como? Da seguinte maneira, a gente pode reescrever ela da forma da família exponencial, né? Então, a gente observa aqui, né, que tentando colocar esse θ ao quadrado dentro do exponencial, a gente tem que a função densidade era dessa maneira, x vezes o ESP de menos 1 sobre 2 vezes θ ao quadrado vezes x quadrado, né, menos 2 vezes o log de θ, tá? Esse menos vezes o log de θ, né, a gente coloca, então, o log de θ ao quadrado aqui, né, só que a gente pode observar, desculpa, o log de θ elevado a menos 2, né? E isso fica menos 2 vezes log de θ, tá? E a partir daqui a gente já tem os resultados, né? Esse h, esse x aqui é a nossa função h de x. Esse termo aqui, menos 1 sobre 2θ ao quadrado, é o nosso eta de θ, né? O t de x é o x quadrado, e 2 vezes o log de θ é o b de θ. Tá? Então, a gente tem aí, né, a nossa família exponencial. A gente pode garantir, então, portanto, que a distribuição de Rayleigh aí pertence à família exponencial da forma que a gente apresentou. Tá? É só conferir aí com os resultados que ela está aí nessa maneira. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo? Bom, beleza. Então, um outro fato interessante e importante é a gente avaliar
a distribuição conjunta, né? Quando a gente tem aí variáveis aleatórias, variáveis aleatórias I e D, né? Por quê? Porque a partir dessas variáveis aleatórias aí a gente pode construir, a função de verossimilhança, né? E aí a gente vai ter um certo interesse nisso. Então, a distribuição conjunta é dada por isso, né? São variáveis I e D, então é o produtório da função densidade, né? E a gente observa que ela pode ser dada dessa maneira, né? E algo que a gente observa também é o seguinte, que, em geral, a distribuição conjunta dessas variáveis aleatórias, ela também é um modelo que pertence à família exponencial, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma distribuição conjunta, por exemplo, se isso daqui é uma Bernoulli, né, ou é uma binomial, em geral, essa F aqui, né, a distribuição dessa conjunta aqui também vai pertencer à família exponencial. Um exemplo que a gente vê aí, dessa maneira, um outro fato que a gente pode, a partir desse, né, é que se a estatística suficiente de um modelo da família exponencial tem distribuição, essa distribuição também pertence à família exponencial, tá? Então, esse é um resultado interessante, né? Que a gente já viu, talvez a gente não comentou dessa maneira, mas a gente já viu lá em estatística matemática. Por exemplo, ó, se x1 até xn segue distribuição de Poisson, então a gente sabe que a estatística T, né, que é a somatória do xi, nesse caso, né, vai ter uma Poisson n-teta. Tá? Então, a gente consegue observar isso, né? Se a distribuição conjunta de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas segue uma distribuição Poisson com parâmetro θ, então a estatística suficiente T, que é igual à somatória do xi, também segue uma distribuição Poisson, claro, com outro parâmetro aí, né? Com outra taxa de contagem, mas é a mesma distribuição de probabilidade. Né? Bom, pessoal, mas o que interessa, tá? Então, agora, esse modelo probabilístico aqui, né, essa função densidade, a gente vai trabalhar ela num caso especial, que a gente chama de família exponencial na forma canônica. O que significa isso? A forma canônica, ela é obtida quando o eta de θ e o t de x são representados pelas funções identidade, tá? Ou seja, eta de θ é igual a θ e o t de x é igual a x. Quando nós temos essa situação, a gente diz que a família exponencial é chamada de forma canônica, e o parâmetro θ é justamente o parâmetro canônico, tá? Então, a gente tem essa definição aqui, né? A família exponencial, então, da forma canônica é quando tanto eta de θ quanto t de x são, respectivamente, iguais às suas funções de identidades, né? θ vezes x, tá? O resto permanece, né? E a gente observa que o θ é chamado aí de parâmetro canônico. Ainda mais para frente, nós vamos comentar o porquê que a gente vai trabalhar assim, né? E o qual é o interesse de estar pensando num parâmetro canônico, tá? A gente vai tentar, então, aqui nessa aula, construir uma família exponencial que seja adequada para a gente conectar ao modelo linear generalizado, né? Lembra que um modelo linear generalizado ele é composto pelo componente aleatório, pelo componente sistemático e algo que liga esses dois, né? Que é uma função de ligação. E é justamente isso, a função de ligação, para ela conectar, a gente vai estar utilizando a ideia aí do parâmetro canônico para ter essa ligação, tá? Então, só vias de algum conhecimento e para a gente tirar algumas propriedades a partir dessa família exponencial, né? E para vocês observarem como a gente tem um certo interesse nisso, imagina que a gente tivesse uma amostra com n igual a 1, uma única observação, né? E a gente fosse aí a gente fosse trabalhar com a função de verossimilhança, né? A gente fosse querer aí trabalhar com a função de verossimilhança. Ora, para uma única observação, a função de verossimilhança é a própria densidade, né? E se a gente aplicar o logaritmo da função de verossimilhança, ou seja, aplicar
o log de f aqui, a gente obtém o L de θ, né, que é o logaritmo da função de verossimilhança, que nesse caso pode ser expresso por essa função aqui, ó, né, aplicando o log aqui, então a gente tem aqui θ vezes x, menos o b de θ, né, mais log do h de x, tá, a gente obtém isso. Bom, a partir disso, quando a gente está lá no contexto da função de verossimilhança, o que a gente quer? A gente quer, em geral, estimar o parâmetro de interesse, né, que seria o θ. Como que a gente faz isso? A gente deriva em relação ao parâmetro igual a zero. A primeira derivada em relação ao parâmetro de interesse, ela é chamada de função score. Foi isso que a gente viu lá, em estatística matemática, né? Então, a função score, que eu vou chamar de u, né, u igual a u de θ, é justamente a derivada do L de θ em relação a θ, né? Então, se a gente derivar isso, o que a gente tem? U igual a essa derivada, a derivada em relação a θ fica, derivando esse primeiro termo, fica x, né? Porque aqui x age como uma constante, menos o b' de θ, isso aqui é uma função de θ, então fica b' de θ, ou desculpa, o b de θ é uma função de θ, derivando isso em relação a θ, fica b' de θ, e que esse b', né, representa a primeira derivada em relação a θ da função b, tá? E o log de θ é zero, né, uma constante derivada em relação ao parâmetro θ aqui, isso aqui não depende de parâmetro, é zero. Então, a gente tem que a função score, que é a função u, é igual a x menos b' de θ. A partir desse termo, a gente vai tentar tirar algumas propriedades, né, a parte da família exponencial, da densidade da família, da função densidade, né, ou de probabilidade da família exponencial na forma canônica, né, quando ela apresenta o parâmetro da forma canônica. Bom, o que a gente sabe das propriedades da função score, tá? E isso, pessoal, vocês têm que relembrar lá da estatística matemática, se não for claro, da parte da inferência, tá? A gente sabe algumas questões, como, por exemplo, ó, que se a gente for estudar o valor esperado de u da função score, a gente tem que a esperança, né, da derivada, da primeira derivada do logaritmo da verossimilhança, né, que isso aqui é o log da f de x, isso aqui é igual a zero, né? Então, isso a gente já sabe. E, consequentemente, a segunda, a derivada, né, porque aí vem da ideia aqui da variância, né? Aqui vem um pouco da ideia da variância, tá? Mas a gente já sabe o quê? A gente sabe que a esperança de u elevado ao quadrado é igual a menos a esperança de u', né? Então, e esse resultado a gente também conhece, tá? É justamente por esse resultado que a gente tirava a propriedade lá da informação de Fisher, né? Que era justamente isso aqui, essa derivada é chamada, essa quantidade, né? É chamada de informação de Fisher, e era por isso que a gente calculava lá os limites inferiores de Cramer-Hall. Então, essa é uma outra propriedade. O valor esperado de u quadrado é igual a menos o valor esperado da primeira derivada, né, da função score. Mas lembra que a função score já é uma derivada, né? Ela é derivada do log da verossimilhança em relação a θ. Então, na verdade, o u de' nada mais é do que o quê? Do que a segunda derivada do L de θ, né? Então, a gente tem essa situação. Isso daqui é a nossa informação de Fisher, tá? Do parâmetro, né? Bom, então, se u elevado ao quadrado é igual a essa quantidade e a esperança de u é igual a zero, então a gente sabe que a variância de u, né? A variância aí dessa função score é igual ao quê? É igual a essa quantidade, né? A menos u linha. E o que é esse u linha, né, pessoal? Esse u linha é o quê? Bom, esse u linha vai ser igual à segunda derivada de b de θ, tá? Por quê? Alguém consegue aí entender por que vai ser igual? Né? Ora, é só a gente derivar, tá? Volta aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Se a gente fizer a derivada aqui em relação a θ em ambos os lados, faz a derivada em relação a θ em ambos os lados. Quanto que vai dar aqui? Vai dar u de linha, né, igual a derivada em relação a θ, que é zero. A derivada aqui fica menos b duas linhas de θ, né?
B duas linhas de θ. Agora, aplicando o valor esperado, né, menos o valor esperado de menos B duas linhas de θ, né, isso aí é menos B duas linhas de θ, porque é uma constante, né? E aí, fazendo a multiplicação, fica B duas linhas de θ. Então, vejam só que interessante, pessoal. A gente está tentando tirar, ó, que a variância aqui de U, né, é igual a B duas linhas de θ. Depende somente de quem, ó? A variância da função score depende somente da segunda derivada em relação à B' de θ, que é uma função que a gente vai ter lá, justamente por saber que a função densidade depende da família exponencial, né? E com isso, a gente pode tirar essas duas características aqui, ó, né? O valor esperado, então, de E de x é o quê? O valor esperado de E de x é B' de θ. E a variância de x é B duas linhas de θ. Tá? Como que a gente obtém esse resultado, tá? De forma bem tranquila, obter esse resultado, os dois resultados a partir daqui, ó. Aplica o valor esperado em ambos os lados. Aplica o valor esperado em ambos os lados. O que que a gente vai ter? A gente vai ter E de U é igual a E de x menos B' de θ. E de U vale quanto? Zero. E de U vale zero. Então, logo, a esperança de x é igual a B' de θ. E a variância? Aplica a variância em ambos os lados. Você vai ter a variância de U igual a variância de x menos a variância de uma constante. Variância de uma constante é zero. Então, fica que a variância de U é exatamente igual à variância de x. Mas quanto vale a variância de U? A variância de U, né, vale B duas linhas de θ. Então, tanto a esperança, tanto o valor esperado de x, quanto a esperança de x é B' de θ e a variância de x tanto a esperança de x quanto a variância de x dependem exclusivamente da função beta de θ e suas derivadas aí em relação a θ, né? O valor esperado à primeira derivada e a variância à segunda derivada. Então, essa é a importância já de estar se estudando a família exponencial da forma canônica, né? No contexto da teoria dos MLGs. Né? A gente pode observar que a gente pode calcular os dois primeiros momentos, né? E obter o valor esperado e a variância a partir simplesmente a partir da derivada da função b de θ, né, em relação ao parâmetro canônico. Né? Então, por exemplo, aqui na função que a gente estudou aqui, né, claro, a gente teria que considerar aqui, não essa, né, porque aqui a gente não tem os parâmetros canônicos, mas só por um exercício de cálculo, né, imagina que você tem lá numa densidade de uma família, de uma distribuição que pertence à família exponencial, você acha que B de θ é isso. Então, você acha facilmente que a primeira derivada em relação a θ é um valor, né, isso daria a esperança de x, e a segunda derivada em relação a essa função de B de θ daria a variância de x, né? Claro que isso não vale nesse caso, porque aqui não estamos tratando da forma canônica. Mas é interessante notar como fica simples de obter essas duas propriedades aqui, né? Tanto achar a média quanto a variância de uma variável aleatória é simplesmente você encontrar quem é a função b de θ, sendo que essa variável aleatória tem a distribuição na família exponencial de forma canônica, tá? Então, são propriedades interessantíssimas que a gente vai usar, né, basicamente, o curso inteiro, tá? Então, essa é a grande vantagem aí, né? Então, agora, a gente começa a falar um pouco sobre o componente aleatório, né?
de um MLG, tá? Então, como eu tenho de aleatório, ele consiste, então, na variável aleatória y, né, que a gente vai tratar como uma variável aleatória que pertence à família exponencial. Mas é qualquer família exponencial? Não. É uma família exponencial extra, pessoal. Um pouco ainda diferente do que a gente viu. É, mais especificamente, a função densidade ou de probabilidade desse formato aqui, tá? Em que a gente tem um f de y e que esse y depende de dois parâmetros agora. O θ continua sendo, o θ continua sendo o nosso parâmetro canônico, né? O nosso parâmetro canônico. Então, se você olhar a estrutura aqui dentro da densidade, né? Da f de y, y vezes θ menos b de θ. Então, tem a mesma estrutura, né? Tem a estrutura, vamos dizer assim, da família exponencial canônica, né? Tem a estrutura. Mas a gente adiciona um outro parâmetro, né? A gente reparametriza. A ideia de reparametrizar é o quê? É tentar modificar isso, né? De forma a surgir outros parâmetros de interesse aí. E o parâmetro de interesse que surge é o parâmetro φ, que é um parâmetro positivo e que ele é um parâmetro extra aí, né? Chamado de parâmetro parâmetro de dispersão, né? Ou seja, ela vai ser uma medida de dispersão da distribuição. Então, a gente vai observar que esse parâmetro θ aí, ele esse parâmetro φ, ele é um parâmetro que vai estar relacionado com a dispersão, né? A dispersão da variável aleatória y de alguma forma, né? Ela vai estar associado a isso, tá? Então, quando a gente observa o seguinte também, né, pessoal? Quando o φ é conhecido, a família de distribuições aqui, 1, né, ela é idêntica à família exponencial da forma canônica. Então, se φ for igual a 1, o que a gente chega? A gente cai aqui de novo, ó, tá? A gente cai aqui de novo, né? A gente cai nesse modelo aqui, tá? Então, ele é uma extensão, né, reparametrizada aí, é uma extensão, essa família 1. E ela tem um nome especial. Essa família do modelo 1 é chamada de família exponencial linear, né? Ou família exponencial de dispersão na forma canônica, tá? Por que dispersão? Porque vai aparecer um parâmetro que vai nos dar uma medida de dispersão, que é o parâmetro φ, tá? E sempre que eu falar de família exponencial canônica ou família exponencial de dispersão, eu vou estar falando desse modelo 1 aqui, tá? É esse modelo que eu quero tratar, né? Então, a gente observa aí que, como φ igual a 1 cai na família exponencial de forma canônica, então a gente vai observar que o valor esperado de y, né, e a variância de y vão estar associados às derivadas em relação à θ dessa função b aqui, tá? Então, é por isso que eu introduzi por isso que eu introduzi aí essa ideia aqui anteriormente para vocês, tá? Então, a partir dessa família aqui, pessoal, a gente pode tirar as propriedades aí do valor esperado, né, de x e de y, né, e a variância de y. Ou seja, qual é o valor esperado, qual é a média dessa função densidade aqui, né, da variável aleatória y, que é o nosso componente aleatório do MLG. Qual é a variância dele? Basicamente, é isso que a gente precisa entender para estar trabalhando com modelos lineares generalizados, né? A gente precisa entender a média, né? Porque a gente faz regressão em cima da média, né? E a gente precisa saber a variação, a variabilidade, né? Para entender a dispersão aí, tá? Bom, então, a gente observa o seguinte, né? Que a gente pode mostrar, e isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não agora, tá? Agora somente vou falar que a média, né, e a variância de uma variável aleatória y, que tem distribuição na família exponencial aí de dispersão, podem ser representadas dessa maneira, tá? Então, a média, né, que vai ser o nosso mi, tá? Então, agora eu vou chamar do parâmetro mi a nossa média, ou seja, o valor esperado de y, é o b' de θ, né? E a variância de y
é dado não por B duas linhas de θ só, como a gente viu anteriormente lá naquela primeira família exponencial, mas ela depende também do parâmetro φ, tá? Do parâmetro de dispersão. Então, a variância de y é φ vezes B duas linhas de θ. Observem que se o φ for conhecido, né, ou seja, se o φ for igual a 1, por exemplo, a gente acaba caindo lá na outra família exponencial, né? Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é uma verdade para nós, né? Vamos primeiro aceitar isso, depois eu vou acabar mostrando isso aí para vocês, tá? Depois eu vou estar mostrando isso para vocês de alguma maneira aí, tá? Bom, então, primeira observação que a gente tem aí, né, dado essas informações. Então, a partir da variância, o que a gente observa da expressão da variância? Que o parâmetro φ é um parâmetro de dispersão, né? Ou seja, e o seu inverso, se a gente for estudar o φ elevado a menos 1, ele é também chamado de uma medida de precisão. Observa que o inverso da dispersão é a precisão, tá? Então, a gente tem um interesse muito grande nisso, tá? A gente vai observar que existem modelos que são muito dispersos, né? São over dispersion, né? Ou seja, são super dispersos, né? Ou seja, possuem super dispersão. E aí a gente vai ter que, talvez, tratar aí, avaliar esse parâmetro φ de alguma maneira. Uma segunda observação é o seguinte, que a função que relaciona o parâmetro canônico θ com a média μ, né, é denotado por um Q de μ, né? Ou seja, é a inversa da função B' de θ, né? Então, você tem μ igual a B' de θ. Se eu quero encontrar qual é a função, qual é o parâmetro, qual é a função que relaciona θ à média, né? É o quê? É uma função Q de μ, que na verdade é o inverso de B' de θ, tá? Então, essas ideias são importantes, principalmente essa segunda, para a gente observar que a gente vai estar conectando o parâmetro canônico, né, com a média, e a média vai se conectar com quem? Com o preditor linear, né, com com as covariáveis, de alguma maneira, por meio da média, né? Então, é assim que a gente conecta o parâmetro canônico que vem lá da distribuição da família exponencial com o x-beta, né, que são as nossas covariáveis, tá? A gente vai ter que pensar um pouco nisso aí. E uma terceira observação que a gente tem o seguinte, né? Então, a partir disso, a nossa variância, né? Observa que a média não, né? A média depende de um único componente aqui, ó. Que é quem? É a primeira derivada em relação a θ dessa função b de θ, né? Mas a variância não, ela depende de dois componentes, né? Como a gente pode observar, o produto aqui de dois componentes. Então, primeiro de tudo, ela depende desse parâmetro φ, né? Que está associado exclusivamente à dispersão de y, não à sua média, tá, pessoal? Tem que ficar claro que o φ não tem nada a ver com a média, né? O φ tem a ver com a dispersão de y, né? Então, quando a gente obtém a variância da variável aleatória y, uma parte dela é explicada pelo φ e a outra é explicada por uma função da média, né? Como a gente pode observar aqui, porque é B duas linhas de θ. B duas linhas de θ, né, é, de certa forma, uma função da média, tá? Então, a função da média μ na variância é representada por essa quantidade, B duas linhas de θ, que a gente vai chamar de um V de μ, tá? Esse V de μ ganha um nome especial aqui, ele é chamado de função de variância. Então, a gente diz que o componente, que a variância da variável aleatória y, né, a variância de uma variável que está associada a uma distribuição da família exponencial, depende do parâmetro φ, do parâmetro de dispersão e da função de variância, né, que é o V de μ, que é nada mais do que a segunda derivada da função b em relação a θ, né? E como que a gente consegue, então, obter esse θ a partir da função de variância? Olha, a gente consegue obter esse θ, né, dessa maneira, por essa integral, tá? O θ, o parâmetro canônico,
ele pode ser obtido simplesmente a partir da função de variância, né? Se a gente souber ela, a gente calcula por meio de uma integral, né, que é o inverso da função de variância, aqui, né, que vai depender da média, é uma função aqui, então, dmi, né? Por que a gente faz isso? Porque a função de variância, ela é uma dmi sobre dθ. Por que isso? Porque, olha só, se eu estou conectando, se mi é igual a b' de θ, né, se mi, ó, aqui, ó, se mi é igual a b' de θ, se eu derivar esse lado aqui em relação a θ, e eu derivar em relação a θ, como que eu fico? Eu fico dmi sobre dθ é igual a b duas linhas de θ, né? Então, dmi dθ é igual a b duas linhas de θ. Então, eu poderia escrever que a variância aqui é φ vezes dmi sobre dθ, né? Então, a gente pode dizer que a função de variância v de mi é o quê? É dmi sobre dθ. E aí, o que você pode fazer se você, aqui, isso aqui, né, é como se fosse uma EDO, né, se você passar esse d de θ para cá e dividir, e passar esse aqui para cá, né, o v de mi aqui para cá, a gente consegue, então, aí, né, e realizar a integral, a gente vai ter que a integral vai ser dada, então, por essa quantidade aqui, né, o dθ aí. Achar, então, né, se você tiver essa equaçãozinha aqui diferencial e tentar achar θ, né, você acha dessa maneira aqui, tá? Mas é importante observar nesse primeiro momento o seguinte, né, que para a gente determinar o valor, a média da variável y, isso depende exclusivamente da primeira derivada do b de θ. E para a gente encontrar a variância, né, de y, isso depende do nosso parâmetro de dispersão e depende da nossa função de variância, né, que nada mais é do que a segunda derivada de θ, tá? Né? Só que aí, claro, a gente vai ter que observar que aqui é dado em termos de mi e aqui é dado em termos de θ, tá? É a diferença aí. Então, é claro, mi e θ tem a sua relação, né, que ela é dada, a sua relação é dada dessa maneira, tá? Então, o que a gente pode, e a quarta e última observação que a gente tem a partir desse nosso estudo inicial, né, da função 1, né, do modelo 1, do modelo que representa a família exponencial de dispersão, a quarta observação é essa daqui, ó, que cada distribuição, então, pertence a essa família, ela tem, então, a sua particular função de variância e vice-versa. Então, a função de variância, ela é única para essa família exponencial, tá? Ela é única, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui, vamos pegar lá o livro, pegar o livro lá da professora Clarice, né? Se vocês pegarem aqui o livro e forem na parte da família exponencial, né, justamente aqui, ó, quando se fala da função de variância, né, a gente vê, ó, né, que esse autor aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Esse autor aqui, ó, o Morris, em 1982, demonstrou algumas funções de variâncias aí na forma quadrática, né? Então, por exemplo, para normal, o V é igual a 1, para gama é mi quadrado, né? E assim vai. Então, às vezes a gente pode criar uma tabela, e a gente já vai conhecer melhor essa tabela, e essa tabela, depois é interessante vocês olharem lá no livro de MLG da professora Clarice, né? Então, tem aqui, ó, as distribuições que pertencem à família exponencial, e aqui no final tem o que, ó, as suas respectivas funções de variância, né? Então, observe que a função de variância é dada em termos de mi. Então, para normal é igual a 1, né? Para que mais? Para Poisson é igual a mi, para binomial é dada mi sobre m vezes m menos mi, em que m é o total de indivíduos, né? Os m indivíduos ensaios de Bernoulli, e assim vai, né? Então, ela é única para cada um dos modelos, né? Isso que é interessante, tá? A gente observar, né?
Então, existe aí uma unicidade, né, e vice-versa. Se você, dada uma função de variância, já é possível a gente conhecer qual modelo a gente está trabalhando, né? Ou dado um modelo, é possível a gente acabar é possível a gente acabar trabalhando com uma função de achando, né, determinando uma função de variância específica. E lembra que se a gente achar uma função de variância específica e achar e souber quem que é o parâmetro de dispersão, a gente achou a variação do nosso y, né? Então, uma coisa aí vai conectando a outra, tá? Bom, algo que a gente pode estar comentando aqui é o seguinte, ó. A gente tem também, então, a distribuição conjunta, né, da família de exponencial de dispersão, que é nada mais, nada menos do que é muito parecido com o que que eu já comentei agora mais cedo para vocês, né? Então, seja a yn, vamos considerar variáveis aleatórias independentes, tá? Que seguem a distribuição pertencente à família exponencial, né? De dispersão, tá? Então, a distribuição conjunta, né, de y a yn, ela é dada dessa maneira, né? Então, a gente tem a f aí do vetor aqui, né, de valores observados, o valor, os tetas, né, um vetor de canônicos, né? Lembra que aqui, ó, eu não estou considerando I e D, tá, pessoal? Só variáveis aleatórias independentes. Então, podem ter diferentes distribuições aí, né? Essa densidade aqui pode ter diferentes distribuições. Então, a gente vai achar o produtório, né? Como são independentes, a gente acha o produtório de y e cada uma delas vai ter um θi diferente e tem um φ conhecido, um parâmetro φ aí, né? Então, essa função exponencial, né? A gente pode escrever ela dessa maneira, é o esp de φ elevado a menos 1, vezes a somatória dessa quantidade, né, que é a quantidade que nos dá o componente aí da forma canônica, yi vezes θi, menos b de θi, mais a somatória de ci, ci, né, que é uma função que depende dos dados, né, e depende do φ, tá? Então, acho que eu acabei, não lembro se eu comentei aqui, mas esse c de yi vai ser uma função que vai depender desses dois termos aqui, né? Bom, beleza. E a gente sabe que, pelo teorema da faturação de Neumann, a gente obtém que a somatória de yi, né, aqui, vai ser uma estatística suficiente para θ se, né, o φ for conhecido, tá? Se o φ for conhecido, a gente tem que isso aqui é uma família, uma somatória, uma estatística suficiente. Sempre o φ vai ser conhecido? Não, nem sempre, tá? Vai ter alguns modelos que a gente vai estudar que o φ, evidentemente, que serão conhecidos, mas alguns deles, isso não vai ser verdade. Tá? Isso não vai ser verdade. Né? Então, a gente tem que, cada caso é um caso aí, tá certo, pessoal? Bom, então, o que é quadrado vezes esp de menos y sobre m quadrado dividido por 2 vezes sigma ao quadrado, né? E a gente tem aí que o suporte da distribuição é positivo, tá? Bom, então a nossa ideia aqui vai ser o seguinte, ó, primeiro exercício que a gente vai fazer, verificar que a distribuição normal ela pode ser expressa, então, na forma da família exponencial de dispersão, né? O que significa? Significa que ela tem que ter esse formato aqui, ó. Tá? Tem que ter esse formato. Vai ter esses termos, né? Vai ter que identificar quem que é o φ, identificar quem que é o b de θ e quem que é esse termo cy, φ aí, tá? Né? E é justamente isso que a gente tem que determinar, ó. Identificar quem que é esses termos, né? E também deduzir a média e a variância de y. E, por fim, identificar qual que é a função de variância aí, tá? Então, vamos ver como que a gente resolve esse exemplo aí, tá, pessoal? Então, bom, o primeiro caso, né, não é muito difícil aí, tá, para estar fazendo. Vamos ver como que a gente pode resolver isso, então, tá? Bom,
Bom, o que que a gente vai ter, então? A gente vai ter essa maneira aí. Então, a gente pode escrever a f de x, a f de y, dada dessa forma aí, pessoal. Ó. A gente pode escrever ela como ESP, né, dessa quantidade toda, tá? Só jogando o quê? Esse 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, né, para dentro do exponencial, porque lembra que essa forma canônica, ela é dada pelo ESP de alguma quantidade, né? Então, a normal é bem simples, porque ela já tem um exponencial ali nos termos da sua função densidade, tá? Então, acaba que a gente ficando dessa maneira, né? Fica menos y menos mi ao quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado, tá? Menos meio vezes o log de 2π sigma ao quadrado, né? E, bom, aí, para a gente tentar desenvolver, porque, observa, a gente tem que tentar deixar o parâmetro mi, tem que aparecer, o parâmetro mi, ou sei lá, o parâmetro tem que aparecer algum parâmetro canônico, né? O que seria o parâmetro canônico? Aquele que vai estar relacionado com o y, né? Então, o que a gente faz? A gente abre esse quadrado, fica y quadrado menos 2 vezes y mi mais mi quadrado sobre 2 sigma quadrado, né? E a partir disso a gente vai distribuir esses termos, né? Distribuindo esses termos, né? Aqui fica como, ó, menos y quadrado sobre 2 sigma quadrado, isso veio para essa parte, né? Esse menos com menos cancela, 2 dividido por 2 cancela, né? Então aqui a gente tem, ó, mi sobre, desculpa, y vezes mi dividido por raiz sigma quadrado, né, que fica esse termo que está aqui, menos, né, porque fica menos com mais menos, mi ao quadrado sobre 2 vezes sigma quadrado. Então, aqui, o que, que eu fiz? Eu tirei, a gente tirou colocamos 1 sobre sigma quadrado em evidência, tá? Então, colocando ele em evidência, fica aí dessa maneira, né? 1 sobre sigma ao quadrado vezes y vezes mi menos mi ao quadrado sobre 2, tá? Menos o quê? Essa quantidade que nós já tínhamos, né? Algo que depende exclusivamente do sigma ao quadrado, menos y ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, tá? E aí a gente chegou na forma, a gente acabou chegando aí na forma da família exponencial de dispersão, né? Chegamos. Por quê? Olha só, pessoal. Veja só, quem que é φ para nós aqui, ó? O φ é sigma ao quadrado, né? Lembra que na forma da família exponencial de forma canônica, de dispersão, o φ aqui é φ elevado a menos 1, né? Então, olha só o que a gente obteve aqui, ó. A gente obteve φ é igual a sigma ao quadrado, né? O θ aqui está representando quem? O θ é exatamente igual ao mi, né? Então, o nosso parâmetro canônico aqui é exatamente igual à média, pessoal. Isso é uma grande vantagem, né? E é por isso que faz com que lá a modelagem do modelo clássico seja bem simples de trabalhar, né? Ou seja, o parâmetro canônico já é igual à média. O B de θ é quem, pessoal? O B de θ é essa quantidade aqui, ó. É mi quadrado sobre 2, né? Mi quadrado sobre 2, mas a gente pode escrever ele como tem uma relação entre mi e φ, entre mi e θ, então a gente pode escrever esse B de θ em termos de θ também, né? Então fica θ ao quadrado sobre 2, tá? E aquele termo que depende de y, depende de φ, é toda essa quantidade, né? Quem é o φ no nosso caso? É o sigma ao quadrado, ó. E o y tá dependendo desse termo aqui. Então fica menos 1 sobre o log dessa quantidade, menos y quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado, tá dependendo aqui, tá? Beleza, pessoal? Ok? Alguma dúvida aqui? Né? Então, os termos estão aqui. Mas não era só isso para a gente resolver. O que a gente tinha que resolver também? O valor esperado, né, e a variância. Mas a gente sabe, né, que eu antecipei isso para vocês, que o valor esperado de y é quem? É a própria média, que é a primeira derivada do b de θ.
E a variância de y é quem? É o φ vezes b duas linhas de θ, tá? Então, vamos calcular dessa maneira, apesar que a gente já sabe qual que é a média e qual que é a variância da normal, né? Ela já é explícita em termos dos parâmetros, mas vamos calcular. Então, o valor esperado é dado por b' de θ, que nesse, desculpa, b' de θ, que nesse caso é só a gente derivar. Ora, derivando θ ao quadrado sobre 2, o que a gente tem? A derivada aqui vai dar θ, né, que é igual ao μ. E a variância de θ é φ vezes b duas linhas de θ. Se a gente derivar aqui, ó, o b' de θ em relação a θ, ó, θ derivando, pegando a derivada de θ em relação a θ é 1, ou se você pegar, né, lembra que a gente pode fazer aqui a derivada aqui em relação a θ, né, μ em relação a θ, tá? Mas derivando isso daqui em relação a θ dá quanto? 1, né? Então, o b duas linhas de θ vale 1. E o φ vale quanto? O φ vale sigma 2. Então, fica sigma ao quadrado vezes 1, né? Que é igual a sigma quadrado, tá? E aí a gente determina. E quem é a função de variância no caso da normal, pessoal? Quem que é a função de variância, então? A função de variância da normal sempre vai ser 1, né? Por quê? Porque está o resultado aqui, ó. A função de variância é exatamente igual à derivada, né? É exatamente igual a segunda derivada de b, dependendo de θ, né? Mas essa segunda derivada deu quanto, né? Essa segunda derivada dá 1, né? A segunda derivada é igual a 1. Então, né, a gente tem que a função de variância é 1, tá? Então, isso, pessoal, esse termo aqui sempre vai existir, tá? Se vocês observarem aqui, ó, na tabela nessa tabela, ó, olhem a primeira linha aqui da distribuição normal, ó. Quem é o φ? Sigma ao quadrado. O parâmetro canônico θ é igual a μ, né? O b de θ é θ ao quadrado sobre 2, né? O c de yθ, ó, é essa quantidade aqui que a gente achou. O μ, né? Agora, assim, a média, dependendo do θ, a gente pode achar também. Isso é igual a θ, né? Que μ igual a θ, θ é igual a μ. E a função de variância, como nós vimos, é igual a 1, tá? Então, a gente pode determinar isso, né? Várias vezes, tá? Então, aqui, o φ, pessoal, observa que o parâmetro de dispersão nem sempre é conhecido na normal, né? Às vezes ele é conhecido, às vezes não. A gente já trabalhou várias vezes lá em estatística matemática, quando a gente trabalhava com uma normal, né, uma amostra aleatória, em que era uma normal com variância conhecida. Então, a gente estava dizendo que a dispersão era conhecida, né? Então, faz todo sentido o parâmetro de dispersão ser igual a sigma ao quadrado aqui, né? Faz todo sentido, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse primeiro exemplo? Então, a gente tem que buscar sempre tá trabalhando, tá reescrevendo alguns modelos em termos da família exponencial de dispersão, né? Então, pessoal, tentem fazer aí, ó, tá? Vou dar, então, aí uns 10 minutos para vocês tentarem fazer, nesse caso aqui, tá? Uma variável aleatória y tem distribuição binomial com parâmetros m e π, tá? Então, π é a probabilidade de sucesso e m é o número lá de indivíduos, né? A quantidade que tem lá na nossa amostra, o número de indivíduos, o número de indivíduos de ensaios de Bernoulli, né, para essa variável aleatória. Tá? O nosso parâmetro m, que é conhecido, e o π, que é a probabilidade de sucesso. Então, a sua função de probabilidade é dada por essa f de y, né, que é a combinação m, y, y, vezes π elevado a y, vezes 1 menos π elevado a m menos y, né? Π sendo uma probabilidade, então pertence ao 0, 1, e o y é discreto, né? Então, é 0, 1 até o m, tá? Então, vou tentar vocês trabalharem nisso, né? O exercício 2, então, é para se verificar, então, que a distribuição binomial pode ser expressa nessa forma, tá? Da família exponencial de dispersão, identificar quem que é o φ, quem que é o θ, quem que é o b de θ,
E quem que é o C de θ? Deduzir a média e a variância, e depois identificar qual é a função de variância para a variável y, tá? Vamos voltar, então, para corrigir essa questão, né? Assim, né, pessoal, o importante, o interessante é que para os outros modelos também a gente já sabe onde tem que chegar, né? A gente já sabe que tem que chegar nessas expressões aqui, né? Pelo menos nos modelos que a gente tem. É claro que, por exemplo, ali na maioria dos livros, né, de apostilas de MLG, a gente vai observar que esses 6 modelos são os mais usuais, não são os únicos que a gente pode usar, claro, mas são os mais usuais que cobrem uma grande maioria de dados aí, né, discretos, ou às vezes dados assimétricos que a gente pode estar estudando, né? Então, por exemplo, se tiver um desses aí para se trabalhar, a gente pode aí, a gente já sabe onde tem que chegar. Às vezes a parte mais problemática é realmente fazer as contas e tal, né? Então, vamos ver como que a gente resolve, né? Então, observem que a distribuição binomial, a gente já mostrou que ela pertence à família exponencial. Mas tem uma coisa, pessoal, que eu acho que eu não falei para vocês. Não é porque o modelo probabilístico pertence à família exponencial que ele vai pertencer à família exponencial de dispersão, de forma canônica, tá? Nem sempre isso é verdade. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, né? Então, bom, primeiro de tudo, a gente vai tentar, então, colocar isso na forma de um exponencial, né? Então, para isso, a gente vai escrever a função de probabilidade dessa maneira, né? ESP, né, que vai estar lá dentro o log do combinatório, né, do binômio, mais y vezes log de π, mais m menos mi vezes o log de 1 menos π, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente está colocando dessa maneira aí. A partir de agora, a gente tem que ver algo que é comum, né? Então, observe o seguinte, que a gente tem log de 1 menos π aqui, né? Π é a probabilidade de sucesso, e a gente tem log de π. Então, eu vou tentar aqui reorganizar isso, né? Deixar tudo em um único logaritmo, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer uma distributiva aqui dentro, né? Até porque a gente tem y aqui e y aqui. Para a gente organizar, lembra o parâmetro canônico? A gente tem que entender que o parâmetro canônico está associado ao y, né? Então, a gente precisa fazer essa distributiva. Então, fazendo essa distributiva, ó, a gente vai ter aqui m vezes log de 1 menos π, que ficou aqui embaixo, né? Esse log do binômio eu coloquei aqui para o final. E a gente vai ter, então, menos y, menos log vezes, menos y vezes log de 1 menos π, tá? Bom, beleza. Então, a partir daí, a gente pode juntar, né? Porque a gente tem log, y vezes log de π, menos o log de 1 menos π, e a gente junta nesse termo aqui. Então, observe que a gente vai ter essa situação aqui, ó. O ESP, né, de y vezes o log de π menos 1 sobre π, né? Mais m vezes log de 1 menos π, mais o log de m de y, né? Desculpa, o log da combinação m, y, y, né? E aqui a gente já chega ao caso da função, vejam só, da função de probabilidade na forma da família exponencial de dispersão. Quem é o nosso parâmetro φ? Nesse caso, o parâmetro φ vale 1, né? Porque, olha só, o parâmetro φ, ele estaria que estar multiplicado por esse termo aqui, menos esse termo aqui, né? Menos esse termo aqui, tá? E ele não está, né? Menos esse termo aqui, tá? Então, significa o quê? Que o φ vale 1. Aqui, quem que é o nosso parâmetro canônico? O θ. O θ vale toda essa quantidade. Ó, lembra, o θ é aquele termo que está relacionado com o y, né? Então, o θ é igual ao log de π sobre 1 menos π, tá? Em que aqui a gente tem uma relação entre θ e o parâmetro π, né? Θ e o parâmetro π, tá? No caso.
Que mais? A gente tem também quem é o B de θ. B de θ é essa outra quantidade aqui, né? Que vem logo após a y vezes θ. Esse aqui é o B de θ. Então, lembra que aqui ficaria menos, né? Para o caso da família exponencial. Então, a gente tem que o B de θ é menos m vezes log de 1 menos π. Né? É claro, pessoal, que por enquanto aqui, ó, nem o θ está em termos da média, né? E nem o B de θ está em termos do μ, tá? A gente vai ter que realocar isso, tá? Então, futuramente, quando a gente estiver trabalhando mesmo num modelo linear generalizado, vocês vão ver que a gente vai ter que sempre estar transformando, sempre estar rearranjando essas questões aí, sempre estar deixando em termos da média, né? Por quê? Porque regressão a gente faz em termos da média. A gente sempre tenta conectar o preditor linear, né, o componente sistemático, as covariáveis, a uma função da média, tá? E, por fim, a gente tem que o CYπ é dado pelo log do binômio, né, em que, nesse caso, só vai depender de y, já que o m é fixo, né, porque o φ vale 1, tá? Então, essa é a forma que a gente pode escrever. Agora, se a gente fosse querer todos os termos, né, o que a gente pode observar além disso? Se θ é igual ao log de π sobre 1 menos π, então a gente pode escrever π em termos de θ. Né? A gente pode escrever, então, a probabilidade de sucesso em termos do parâmetro do nosso parâmetro, que é a probabilidade de sucesso. Eu já vou falar para vocês o porquê que a gente vai fazer isso. Ou seja, então aqui é muito simples, né? Aqui é só aplicar o ESP dos dois lados, a gente tem e elevado a θ igual a π sobre 1 menos π, e aí a gente tem que uma equação de primeiro grau, né, pessoal? Isolar o π aqui. Isolando o π, a gente tem que π é igual a e elevado a θ sobre 1 mais e elevado a θ, tá? Então, isso aí depois eu deixo um exercício aí para vocês fazerem, tá? Então, a gente observa que o θ, ele fica em termos do nosso parâmetro de dispersão, nosso parâmetro canônico dessa maneira, né? Além disso, o que a gente tem que estudar agora? Tá? Então, esse foi um plus aí que eu fiz, um a mais que eu fiz, mas que a gente vai observar o porquê que eu estou fazendo isso. O que mais que pede esse exercício? Esse exercício pede para a gente calcular quem é a média e a variância de y, né? Mas a média e a variância é dado por quem? Pela derivada do b de θ, né? Mas o b de θ está em termos de π, só que π a gente sabe como escreve. π é dado por e elevado a θ sobre 1 mais e de θ, tá? Então, a gente substitui π no lugar aqui dentro do log, acha quem é esse valor e depois deriva a primeira vez e encontra a média. Deriva a segunda vez, a gente vai encontrar a variância, né? Então, aqui a gente tem θ, b de θ igual a essa quantidade, que vai ser igual a isso, né? Então, aqui fazendo, tirando o MMC aqui, né, o termo, a gente vai ter que essa quantidade aqui dentro do log, tá? Rearranjando isso, vai ficar m vezes log de 1 mais e elevado a θ, né? Esse sinal aqui acaba sumindo, tá? Vai ficar dessa maneira. Então, aí a gente deriva a primeira vez, né? Então, a média, o μ é igual ao e de y, que é a primeira derivada. Então, a primeira derivada fica m dividido por 1 mais e de θ vezes a derivada do e de θ, que fica dessa maneira. Agora, falem para mim, pessoal, quem que é e de θ elevado a 1 mais e de θ? Quem que é isso daqui? Ora, isso daí é justamente quem? É justamente π, né? E a gente escreve, então, a média, o valor esperado da binomial dessa maneira. Isso a gente já sabia de início, né, pessoal? Qual que é a média da distribuição binomial? A gente sabe que é m vezes π, né? É o m multiplicado pela probabilidade de sucesso, mas aí a gente chega por meio das propriedades da função exponencial, tá? E quem que é a variância? Ora, a variância a gente já sabe, né? Vou repetir, quem que é a variância? É m vezes π vezes 1 menos π. Só que, usando essas propriedades, a gente pode pegar, então, esse termo aqui, né, e derivar essa quantidade em relação a θ. Então, a gente deriva aqui, ó, é a derivada do primeiro, né, m vezes e de θ, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado, né? Então, vai ficar essa quantidade aqui, né?
né? O primeiro aqui, o m é uma constante, né? M vezes a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo elevado ao quadrado. Então, fazendo a distributiva, a gente tem e de... Né, a gente tem aqui... fazendo a distributiva, não, né? A gente pode aqui colocar o e de θ aqui em evidência, né? A gente vai acabar... a gente coloca em evidência, desculpa, e de θ dividido por 1 mais e de θ, e aí a gente acaba tendo esse termo aqui, tá? E fazendo algumas contas, a gente acaba tendo esse termo, rearranjando nesse termo. Agora, quem que é essa expressão e elevado a θ sobre 1 mais e elevado a θ, né? É justamente π. E aqui a gente tem essa mesma quantidade, só que elevado ao quadrado, né? Então, ficaria aqui π menos π quadrado, né? Que ficaria π vezes 1 menos π. Tá aqui a variância do y, tá? E, por fim, pessoal, quem que é a função de variância? A função de variância, a gente tem que tentar escrevê-la em relação à média, né? Porque a função de variância é a média. A gente sabe que a função de variância é a segunda derivada, tá? É a segunda derivada em relação à função b, né, de θ. Mas a função de variância é dada em termos da média. Então, a gente tem que achar quem é a conexão entre média e variância, né? Entre média e variância que a gente acha por aqui, lembra? O θ é igual ao Q de μ, que é a inversa dessa função. E é assim que a gente acha, né? Se μ é igual a m vezes π, então quem que é μ? Né? Quem que é o θ aqui, né? A gente pode estudar, não? A gente pode estudar em termos do θ? Pode. Seria algo simples? Não, tá? Você teria que pegar essa quantidade, passar para lá e tal. Mas o que a gente sabe, né? A gente sabe que a função de variância, que é algo que depende de μ, que é igual a segunda derivada de b, de θ, é igual a m vezes π vezes 1 menos π. E aí, como a gente tem a relação de m igual a m, μ igual a m vezes π, então a gente pode isolar π aqui, né, e substituir aqui. Então a gente tem que π é igual a μ sobre θ. Então, substituindo isso, fica m vezes μ dividido por m, cancela isso, né? E aqui fica 1 menos μ dividido por m, né? Então, que já vai daqui. Então, a função de variância para a distribuição binomial é essa quantidade aqui, ó. É μ vezes 1 menos μ sobre m, tá? Então, lembra que a função de variância sempre é dada em termos da média, né? Ou seja, é aquela parte da média que é um dos componentes, né, da função de variância, a parte da média que está presente na variância da variável aleatória y, tá? Né? E, por fim, se a gente quiser, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode aí escrever, então, quem que é θ em termos do μ, né, da média, tá? Como que a gente faz isso? Ó, isso igual é o log de π sobre 1 menos π. Quem que é o π? O π é μ sobre m, né? Então, aí a gente já tem direto, ó, que o θ é igual ao log de μ sobre μ menos μ. Se você quiser achar quem que é o μ em termos de θ, é só achar a função inversa aqui, né? Aplicar um exponencial e isolar o μ, tá? Então, é desse formato aí. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, observem que são muitos detalhes, né? Muitas formas para a gente tentar determinar, mas não é difícil, né? A gente só tem que observar quais são as propriedades da distribuição da família exponencial de dispersão. A gente tem que entender as suas propriedades e tentar trabalhando ali, né? E o importante, às vezes, quando for estudar essas quantidades, é tentar seguir essa tabela aqui, tá? Então, veja agora para a binomial, ó. O φ é igual a 1. O θ em relação à média é o que a gente acabou de achar. O b de θ é o que a gente achou, m vezes log de 1 mais θ, mais e de θ. O cy é o log do binômio, né? O μ, em termos que depende de θ, é só a gente fazer a inversa, né? E a função de variância em termos da média. Então, a gente pode seguir essa tabela e ir determinando esses termos, tá? Para ficar mais fácil, né? Para a gente, às vezes, não se perder, ok?